Graça e paz para todos meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmãozinho. Hoje estou muito feliz porque estou tendo mais essa oportunidade de falar do Santo Evangelho do Senhor Jesus, que é o Evangelho de Paulo, tá? Então, hoje eu só vou ler aqui um texto que está na Bíblia para que nós passamos conhecer um pouquinho quem é Jesus, quem foi Jesus, quem era Jesus. Não é para pregar nesse texto, esse texto está na lei, está no Ministério de Condenação e Morte, que era de Moisés. Então isso aqui é só para nós aprender a trajetória de Jesus quando esteve na Terra, o que é que ele fez, o que ele deixou para nós, o que nós podemos aprender. Outra coisa, aonde você vê que Jesus é que está falando no texto, ele só fala das coisas não carnal, as coisas espiritual, tá? Só das coisas espiritual. Quando ele fala uma coisa, ele não está falando da carne, não. Da carne ele não fala nada. Você não vai morrer, ele vai te dizendo do espírito, tá? Morrer que nós pensa em morrer, é a primeira carne que você pensa. Ah, não vou morrer. Só que é o espírito que Jesus fala. Quando ele fala é do espírito. E outra coisa, pouquíssima coisa dele que é falada abertamente. A maioria, quase tudo, são figurada ou em parábola, tá? Eu não tenho certeza se é em Mateus ou Lucas. Ele fala um monte de parábola e em seguida ele já mostra na linguagem nossa aquilo que você precisa entender. Só que você vê ele falando em parábola, jamais. Se nós não ouvir um paralelo, jamais conseguimos entender, tá? É impossível. É só você pegar lá e ler que você fala, mas como é que eu vou ver isso aqui que está lendo aqui está falando disso aqui? E Paulo quase inteiro esses pequenos detalhes, tá? Então é só para que você entenda mais ou menos, que você vai ouvindo e não escuta aquele negócio, ninguém falar nada. A pessoa falou, você vai lá na Bíblia e confirma se ele está falando a verdade ou está falando mentira, tá? Porque eu vou te falar com você, o que tem de mentiroso aí, escuto com a pessoa fala lá que nem sabe o que ele mesmo falou e sai espalhando aquilo ali, achando que está falando a verdade. O cara lá falou, isso é a verdade, mas errou. Cada 10 pregador, um você vai encontrar, tá? 9 é charlatão. O nego tá sujando o nome de Jesus, viu? E é verdade isso que eu estou te falando. Como você pode ver, os pregadores, tudo está pregando aqui em cima da lei. Jesus morreu no primeiro século para acabar com a lei. E acabou. E por que o homem tá mastigando isso aí? 20 séculos pregando mentira. E ninguém toma satisfação nenhuma. Tá tudo bem, tudo certo. O negócio deles é a ciência. Deus não existe para essas pessoas. Então tem um monte que... é o que estamos. A Meriva. Mas nós não devemos nem um segundo rejeitar algo que Deus ou Jesus, que hoje é Jesus, que está no caso para nos ensinar o Evangelho, que ele falou ou deixou de falar. Jamais se ignorar. Tá? Se ele falou é porque aquilo ali tem que ser dito. Aquilo ali era para ser dito. Embora, se você olhar com o olho bem raio-x na Bíblia, você encontra muitas palavras que foi colocada na boca de Jesus. Não que ele falasse, tá? Foi colocada na boca dele. Então você olha de cara, você já vê, mas isso aqui, Jesus ia falar isso, que nem lá na cruz, aquele nome que ele disse lá, acho que é Lama Lama Sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me abandonaste? Quer dizer, se ele é o próprio Deus, que seria Jesus, o próprio Deus, Jesus ia falar que Deus tinha abandonado ele, se ele é o próprio? Então, quer dizer, está duvidando dele mesmo? Você vê que não tem lógica, não tem cabimento. Porque, até onde eu fiquei sabendo, aquele João Ferreira de Almeida era simplesmente um padre.
Então ele com certeza ia fazer tudo para poder livrar a cara dos padres, do Papa, o pessoal da catolicismo. Tá? Então é isso aí que a gente precisa ficar velhaco. Porque espera aí, meu amigo, foi Roma que ganhou a guerra de Israel. Então trouxe os pergaminhos e de lá foi traduzido do hebraico para o grego, tá? Então, do grego é traduzido para o português. Por isso que você fala uma palavra no grego, lá no hebraico está dizendo outra e aqui no Brasil está dizendo outra. É inferno, por exemplo, tá? Não é no Brasil, não, essa não é a palavra, inferno é lugar de morto, é lugar de sofrimento, não sei o quê. Inferno é só para os gregos, que seria os europeus. Traduzido para nós, o nome inferno é sepultura, cemitério, lugar de morto. Só isso. E se você fazendo medo nas pessoas, né? Então, você tem culpa daquilo ali. É mais ou menos isso aí. Então, para você ver que é só um pequeno detalhe que eu estou dizendo. Outra coisa, não tem um negócio da pessoa que fala o diabo não sei o quê, o diabo está atrapalhando o casamento, o diabo matou não sei quem. O diabo é adjetivo, o diabo não é um ser. Tá? No hebraico, o nome diabo é opositor. Lá eles estão chamando diabo, por exemplo, tá? Lá eles é opositor, é uma pessoa que está opondo, está se opondo, fala coisa, está se opondo, é um opositor. É o nome diabo para eles, que nós falamos aqui, diabo lá no hebraico é opositor, tá? É diabo no grego, tá? Você pode pegar o Lexia e você vai consultar esses pequenos coisinhas aí, e é até bom que nós, para começar a mexer com as coisas de Deus, nós precisamos conhecer a cultura dos hebreus, tá, de Israel, a cultura, pelo menos, de Jerusalém e a regiãozinha pertinho ali, tá? Jerusalém. Jerusalém era o centro, né? E a Judéia fazia parte também, tá? Na parte central. Então, você precisa conhecer e conhecer alguma coisinha no grego, que nem tempo, tá? Tem tempo, o tempo não sei de quê, tempo não sei de quê, tempo que o mundo vai acabar, tempo não sei de quê. Só que isso é no grego, porque na verdade foi um tempo para Israel. Foi tempo para o mundo. O mundo de Israel, tá? Que o evangelho lá foi pregado, foi para Israel, não foi para outras pessoas. O Paulo que veio pregar para 7 igrejas da África, da Ásia lá, e chegou até nós, através do evangelho. Mas não teve lá o julgamento, o juízo final, foi só para Israel. Aquele juízo não foi para o mundo e nem vai ser. Que é um monte de mentirosos estão aí dizendo que o Jesus vai vir, que tem um julgamento. Só que isso aconteceu no século I, no ano 70. Isso todo mundo te esconde. A igreja já te esconde, se você falar, eles até te expulsam se você tentar temar com a coisa, tá? Porque é algo que, se isso aí for programado para todo mundo, o nego vai procurar dízimo no cabo de uma foice, de uma enxada trabalhando, porque ele não vai achar mais lugar nenhum. A maioria do povo dá, porque tem medo das coisas, anda fazendo medo, e aí fica essas coisas aí na cabeça do povo brasileiro, principalmente. Só para você ter ideia, foi em 1800, mil e não sei quantos lá, o Papa queria viver que nem rei, tá? E nem rei, você vai perguntar, como assim? De boa, sem trabalhar e o mundo pagando. Até há pouco tempo, os países, para fazer alguma coisa grande, alguma coisa, tinha que ter a ordem do Papa. Sabe quem que fez esse pequeno favor? Os comerciantes italianos. A cor do poder falou que você não manda nada, acabou a mamata. E foi isso que foi feito. E eu achei que os caras mereciam um prêmio ainda por ter feito isso aí. O Papa, ele se julga ser Deus.
o julgamento dele. Ele não fala, mas está pregando idolatria para tudo e quanto é lado na terra. E se julga ser Deus. Amigo, para mim, o padre e qualquer um que encontrar na rua aí é melhor ainda do que ele. Isso é o meu pensamento, tá? Devido aos atos que ele faz. Ele se julga ser Deus, ele não fala abertamente, mas se julga ser Deus, tá? Então aí fica difícil. O país dele mesmo, desse que tem, eu estou dizendo o Papa da época, tá? Que aconteceu o problema. Esse que está aí agora, o Papa Francisco, ele é da Argentina. A Argentina, antes desse Milei, sei lá o nome do argentino, do presidente lá, antes que ele ganhasse aí, ela estava sofrendo com 70%, 80% ao mês de infração. Tá? Ao mês. O pessoal já está quase tudo já começando a passar fome disso aí. Aí esse cara, então, por que nessa época o Papa não foi lá para rezar para isso? Porque orar eles não sabem é rezar, viu? É a Maria e Santa Maria. O negócio de Deus fica fora. Tá? É mais ou menos aí, as orações deles. Então por que ele não foi lá para acabar com o problema? Porque ele estava querendo ir lá na Rússia, que o Vladimir Putin falou que lá tinha Papa também, não havia necessidade dele estar lá não. Só para você ter ideia, tá? Quer se meter outra vez, pouco tempo aí, não é isso aí, não sei, não lembro o nome de qual Papa que foi também, falou umas besteiras lá de política também, o cara foi lá e meteu um tiro na barriga dele. Só que o tiro pegou no lugar errado. Porque na cabeça tem que ser pelo menos uns 10 para ver se mata, porque um tiro só não mata não. Pior do que gato. Então, meu filho, é alguma coisinha que precisa saber. Às vezes, não, eu não quero saber disso. Tem que saber, porque precisa saber o pessoal que está contra Deus. 90% do pessoal que estão aí no sistema, eles não têm nem noção do caminho que estão andando, mas estão acompanhando aquilo que o livro está ditando lá na frente. Então aí fica difícil para você seguir a Deus, né? Meus irmãozinhos, eu vou ler mais um texto aqui para nós, tomar conhecimento. O texto no livro de João, capítulo 10, e o versículo 1. Eu vou ler até lá por 38, 39, 40 por aí fora. Então isso aqui é aquilo que eu acabei de falar, tá? Isso aqui não é para pregar, que esse texto está na lei. É para conhecer os caminhos de Jesus quando esteve na terra aqui. Quais os caminhos que ele fez, tá? Mais ou menos, não vamos conseguir aprender tudo, que praticamente é a Bíblia inteira, tá? Eu estou dando só algum, assim, aquele que você precisa de cara ter aquilo na mente. O resto você mesmo vai procurando devagarzinho, de acordo que você for entendendo, você vai procurando, e vai passando, e vai entendendo, e vai passando. E aí até que Deus te abençoe, te dê bastante graça, que você entende de tudo, tá bom, meu irmãozinho? No versículo 1 diz assim: em verdade, eu vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrões e salteador. Salteador seria ladrão hebraico, tá? Seria dois nomes iguais. Só que aqui um está dizendo salteador e o outro está dizendo que é ladrão. Já falou abertamente, como diz o outro, né? Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Aqui, meus irmãozinhos, é o seguinte, aqui Jesus dizendo ovelha, ele quer dizer nós, o ser humano, tá? Porque ovelha é um animal muito obediente, não é bravo também, mas é muito obediente, tá? Depois que ele obedece a ordem de um, leva o bichinho para onde quiser, tá? E ele é doce, o bichinho é doce, a ovelha, tá? O carneirinho, são tudo animais doces aí. Depois de conduzir para fora todo as que lhe pertencem,
vai diante deles e as ovelhas segue, porque conhece a sua voz. É que nem hoje nós acompanhamos algumas pessoas que ainda poucos, mas ainda tem que estar falando a verdade. É porque isso, nós estamos acompanhando aquela pessoa, porque ele está falando a verdade. Agora, eu estou acompanhando um pastor, ele só está pregando em cima da lei, coisa que Jesus morreu para acabar, e eu vou estar ressuscitando Jesus de novo, se eu sei disso. Tá ruim. Aí, meu filho, você vai sozinho, porque eu estou fora. Você não é pastor, é lobo. Porque tá tentando o quê? Levar para suicídio as ovelhas? E tá cheio de negro nesse naipe aí, viu? Você ver que por aí afora você vai acabar encontrando. Mas, de modo algum, seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus propôs-lhe esta parábola, mas eles não entenderam e que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade eu vos digo, eu sou o pastor das ovelhas. Aqui Jesus já começa a se revelar, né? Eu sou o pastor das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar a casa, o filho fica e entrará e sairá e achará pastagem. Diz o outro, de fome já não vai morrer, né? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundâncias. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Isso aqui foi o que Jesus fez, né? Ele morreu no nosso lugar, né? Quem morreu era nós, os pecados eram tudo nossos. Então ele morreu no nosso lugar. Isso aqui que está sendo dito aqui. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque o mercenário não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essa também me importa conduzi-la, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Seria nós, no caso, tá? Que até então estava com as ovelhas de Israel. Aí, nós, os gentios, que fomos enxertados na figueira com as desistências dos israelitas, então ele está dizendo que tinha umas ovelhas em outro aprisco e ele precisava também conduzir elas também. Tá? É de nós que ele está falando aqui. Por isso o Pai me ama,
porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém, aqui está escrito mata, mas deve ser tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-las. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Por causa disso, por causa dessas palavras, houve outra dissensão entre os judeus. E muitos deles diziam, tem demônio, e perdeu o juízo. Porque o escutai, quer dizer, eles vão escutar ele para quê? Como diz o outro, né? Não está falando nada que me interessa. Então, não sei, fora hoje tem muito nesse estilo aí, tá? Diziam outros, essas palavras não são de quem está endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos do cego? Esse é um outro que falou com os judeus que estavam falando que Jesus estava endemoniado, tá? Só para a gente ter um parecer. Celebrava-se então em Jerusalém a festa das dedicação, e era inverno. Andava Jesus passeando no templo, no postículo de Salomão. Responderam-nos, pois, os judeus, e lhe perguntava, até quando nos deixará perplexo? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Quer dizer, Jesus vem falando para eles que é o Cristo. Primeiro já teve o evangelho da circuncisão, já provando que Jesus era o Cristo. E agora está dizendo, até quando vai me deixar nós aqui perplexo se é o Cristo? Aí Jesus simplesmente foi muito gentil, eu achei. Respondeu-lhe Jesus, já vos disse, e não credes as obras que eu faço em nome de meu Pai? Essa dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois da minhas ovelhas. Na verdade, dizendo, é um pessoal que era do mundo, não era das ovelhas de Jesus, né? Pessoal do mundo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebata da minha mão. Que benção, né? Que as ovelhas deles, no caso, somos nós. E que dizer o quê? Na Terra o diabo não existe, tá? Então quem é maior do que Deus? Não tem ninguém maior do que Deus. Ninguém. Ele é o único na Terra de pessoa grande. Então é pessoa, ele está em todos os lugares do mundo Deus está, tá? Está dentro de mim, está dentro de você, dentro de todo mundo. Onde Jesus disse que lá no João 14, disse que ele ia preparar lugar, que seria que o templo lá de Jerusalém ia ser derrubado, quando devorou, não foi só o templo, devorou também Jerusalém também, tá? Então, ele está dentro de todo ser humano. Todo que respira, Jesus está dentro. O Espírito dele está dentro, tá? Então é impossível nós fazer alguma coisa para esconder de Jesus. E quando pensa em coisa boa, é o Espírito que está pensando, e esse Espírito é dele. Como é que você vai falar uma coisa, não, vou esconder isso aqui de Jesus? Como vai esconder daquele jeito? É inevitável, porque
Ele que está pensando dentro de você, como você vai responder que é desse aí de Jesus? Não tem como, tá? Vinte e nove. Meu Pai, que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das suas mãos. Isso aqui é verdade. Eu e o Pai somos um. Jesus está dizendo, ele e o Pai é um. E é verdade, é um mesmo. E aqui diz o seguinte, os judeus pegaram então outra vez em pedra para o apedrejar. O judeu era cheio de história. Disse-lhe Jesus, muitas obras boas da parte de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual destas obras, ireis-me apedrejar-me? Respondeu-lhe os judeus. Não é por nenhuma obra boa que vamos pedrejar-te, mas por blasfêmia, e é porque, sendo homem, e fazem-se Deus. Eles achavam que Jesus estava fazendo ser Deus, e realmente era o Deus mesmo. Só que eles achavam que era o contrário, né? Tornou-lhe Jesus, não está escrito no vossa lei? E disse, vós sois Deus. Se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Jesus dando uma pequena escolinha para eles que querendo anular algum mandamento da escritura, né? Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, ele está falando dele, Jesus, tá? Dizeis vós blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de Deus, de meu Pai, não me acreditais. Mas, se as faço, embora não me creiais, a mim credes nas obras, para que entendeis e saibais que o Pai está em mim e eu nele. Ele está dizendo, vem falando com vocês aí. Jesus está, Deus está em Jesus, Jesus está nele. Lá em João 14, 20, parece, 20 ou 20 alguma coisa, ele disse também que 23 parece, que aquele que ama ele, tem a palavra dele, falou para ele que nos últimos dias, quer dizer, quando a pessoa morrer, ou está para morrer, que aquele dia ele vai saber que o Pai está nele e ele no Pai e nós nele, em Jesus, tá? Então, diz que naquele dia a gente vai saber aonde que Jesus está e aonde que nós estamos. Nós também vamos estar junto com ele, que o Espírito é dele. Então o Espírito volta para ele. E nós aqui na Terra, o humano cai aqui, morreu, acabou. Tá? Tem que enterrar porque vai feder. Tá? Apodrece, vai feder. Mas o Espírito sobe para Deus. Por isso que esse corpo que fica aqui na Terra só tem um objetivo: ser enterrado para não ficar fedendo aí no nariz dos outros. Tá? Porque tudo que nós temos, o que nós falamos, é guardado no Espírito. E quando o Espírito sobe, eu creio que ele sobe tão inocente quanto ele veio para a terra, que é para aproximar de nós, no ventre da nossa mãe. Eu que acredito assim. Tá?
Outra vez, pois, procurava prendê-lo mas eles lhe escapou das mãos. E retirou-se de novo para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali ficou. Muitos foram ter com ele, e o dizia João, na verdade, não fez sinal algum, mas tudo quanto disse deste homem era verdade. O João foi para isso mesmo, que João foi para Jesus, foi exatamente para isso mesmo. O João o Batista, em espírito de Elias, tá? No espírito de Elias que João foi. Era um anjo do Senhor, que é o que está escrito na Bíblia. Né? Eu vou enviar meu anjo na sua frente, era na frente do filho dele. Ele estava dizendo, tá? Que no caso era João. João o Batista estava lá como um ser humano, como filho de Zacarias, mas estava no espírito de Elias. Era outro profeta fortíssimo também. Tá? Esse aí nós precisamos conhecer pelo menos uns 2 ou 3 profetas aí, porque é muito bom conhecer esses profetas. E muitos ali creram nele. Quer dizer, muitas pessoas creram, foram batizados e por aí afora foram, né? Então, meus irmãozinhos, é isso aí que nós precisamos conhecer, saber, porque a gente precisa conhecer a parte da Bíblia. Não todas, tem muitas coisas que não é bom, tá? Mas precisa saber. Se é ruim, tá. Tal coisa é ruim, mas eu estou sabendo. Então, nós precisamos conhecer, pelo menos, hoje eu não tive tempo nenhum, pelo menos meia hora separado do seu tempo, entre o seu trabalho, o seu descanso, para que você medite um pouquinho na palavra do Senhor. E quando você medita, se lê um texto, não grande, pequeno, e medita naquilo ali, aquilo vai ficando para sempre. Quando você estiver lá nas epístolas paulinas, quando você lê alguma coisa, tal lugar, tem tal coisa assim. Tá? Então, isso é que a gente precisa saber. Quando é isso, é o Espírito Santo que está te levando lá, naquele lugar. Tá? Por isso que você está lembrando aquilo lá. E se você lê e memoriza tudo, e se o Espírito Santo não está nem, você esquece daquilo que você colocou lá. Agora, quando você coloca uma coisa e quando você precisa, vem na cabeça na hora, está em tal lugar. E é raridade quando você erra, está batendo como diz o outro, na beiradinha ali, que está por ali também. Então aí você vai procurando e vai vendo. E não é isso para você falar para os outros, não, é que você é melhor que ninguém, não. É para a hora que você for perguntado, você não responde. Traz ele na Bíblia. Vamos ver aqui, mas lê você mesmo aí o versículo tal, o capítulo tal, profeta tal, tem que for lá. Aí você fala para você, ele fala, não, é que eu posso ler errado e te enganar você. E se você ler, você não vai ser enganado. Porque às vezes ele está duvidando, mas está querendo fazer você de bobo, né? Não, quer dizer, às vezes você vai ser enganado, eu posso ler errado aqui, você não entender. E se você ler, isso não acontece. É assim que faz. Agora, quando se tiver uma igreja à altura, que as igrejas até hoje não tem um instalado ainda não. Eu vi falando que tem umas 2 ou 3 aí, mas eu não conheço nenhuma, tá? Que só pregam o evangelho da graça, só o evangelho de Paulo. Achar, aí se você tiver oportunidade para te dar, para você falar um pouquinho de Jesus, você fala um pouquinho do evangelho, mas sempre você procura ler as 12 cartas, as 14 cartas de Paulo. Procura ali o que você vai falar, o que você precisa falar. Porque aquilo que você vai falar ou deixou de falar, Jesus fala para você na Bíblia, depois que você vai ver, Jesus fala com você, abra a boca que eu coloco a palavra. É dele que você está falando. Então a certeza que ele não vai negar, deixar você
sem palavra nenhuma em cima de um púlpito. Eu, graças a Deus, eu tive bastante oportunidade. Eu nunca fiquei sem palavra, não. Porque eu sempre indo embora, estava pregando a lei, que era o certo e errado, mas eu estava inocente, não estava sabendo disso. Aí de pouco tempo que eu comecei a ver que tempo foi feita tal profecia. O profeta está falando para quem que ele está falando, aquele profeta de Deus, para quem que esse aqui Deus mandou ele falar, para quem ele mandou falar, que tempo que foi. Isso tudo a gente precisa saber. Que nem Jerusalém, o templo, foi derrubado no ano 70. Foi na vinda de Jesus. Tá? Quando Jesus veio a segunda vez, foi derrubado e o general Tito varreu Jerusalém. Varreu, por dizer que não deixou nenhuma alma ali dentro. Tá? O que não morreu só para escravo. Então aqueles que morreram escutaram a palavra de Jesus e ressuscitaram. No dia seguinte da ressurreição, da vinda de Jesus, foram ressuscitados. Tá? E tem um relato em Mateus 24, não me lembro bem lá qual coisa agora, não me lembro, acho que Mateus 15, alguma coisa assim, está dizendo que os que ressuscitaram naquele dia, muitos, não, tá? Muitos deles entraram na cidade e o povo da cidade conheceu eles, sabe? Era a família deles, né? Conheceu, para provar que Jesus tinha vindo. E tem um monte de... Eu chamo assim de inimigo, né? Porque não é amigo, a pessoa que está falando contra Deus não pode ser amigo, tem que ser inimigo, né? Meus irmãozinhos, eu agradeço muito a Jesus por esse pouquinho que Ele me deu aqui, e pode ter ficado no coração de vocês também, que vocês continuem cada dia melhorando, para que seja bem melhor do que eu. Eu já sou velho, já foi alguma coisinha, não sou mais nada, não, é velhice mesmo, toma conta, tá? Então que você seja muito bom, famoso na palavra, nego de palavra certa, verdadeira, tá? Esse é meu desejo para vocês. Graça e paz para todos vocês.